Opa, vamos falar um pouco então sobre Isaías 53. Isaías era um profeta, né? E, bom, como todo mundo sabe, profecia é alguma coisa para o futuro, né? E Isaías escreveu esse texto muito antes de Jesus nascer, tá? Agora vamos ver por que o texto então estava no passado, que o texto de Isaías 53. Vamos pegar dois versículos só para não ficar o vídeo muito grande. Isaías 53, 5 e 6. Diz que, mas ele foi traspassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Viu tudo no passado. Por que Isaías falou no passado? Certo, se fosse uma profecia, o correto português seria, mas ele será traspassado por nossas transgressões. Então, se a gente falar dessa forma, no futuro, seria Jesus será traspassado por nossas transgressões, seria as transgressões até o dia que Jesus foi traspassado. E não é o que acontece, porque Jesus foi traspassado por nossas transgressões até hoje, né? E então isso explica por que Isaías falou no passado. Agora vamos falar de traspassado. O que é traspassado? É ato de atravessar, né? Então a gente pode lembrar que Jesus teve seu pulmão perfurado por uma lança no soldado quando ele estava na cruz, mas a lança não traspassou ele, não foi. Eu sempre achei que era relativo a isso, mas não. Só furou o pulmão. Bom, só não é uma. Não podemos botar só nessa frase, né? Mas foi bem violenta a coisa. Mas enfim, ele teve seu pulmão perfurado, mas não, a lança não saiu do outro lado, então não foi traspassado. Aí procurando no dicionário, vendo coisa, eu achei traspassado no jurídico, que significa um termo de passar uma dívida para alguém, passar algo para alguém. Então, nós passamos essa dívida para Jesus e ele pôde ser traspassado por nossas transgressões. E aí, através dele, nós temos a remissão dos pecados. Certo, feito isso, ele também foi moído por nossas iniquidades. A Bíblia não trata em questão literal. A Bíblia nunca foi literal. A Bíblia sempre foi literal. A Bíblia nunca foi assim, sem falar por conotação. Assim. Sempre foi literal. Assim, quando Jesus queria falar alguma coisa, ele dava um exemplo de parábola. Então a conotação a literalidade do moídos, né, foi uma coisa que deu trabalho, assim, foi uma coisa que foi sacrificante, porque então ele morreu por nossos pecados e sofreu por nossas iniquidades. Então toda vez que a gente pratica um pecado até hoje, a gente está golpeando Jesus. Não adianta culpar os soldados lá. Toda vez que a gente comete um pecado, a gente está açoitando Jesus. Até hoje, porque ele foi moído por nossas iniquidades. A iniquidade é algo errado que a gente faz. E cada vez que a gente faz algo errado, Jesus é moído, Jesus é açoitado, né? E ele morreu por nossas transgressões. O que é a transgressão? É infringir alguma coisa, infringir a lei. Caso a lei dos 10 mandamentos. Então eu explico isso aí. E depois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Qual é o castigo? Qual é o salário do pecado? É a morte. Então Jesus morreu por nós. A morte estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados, né? E a gente conseguiu viver através do sofrimento de Jesus. Né? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E uma ovelha desgarrada, ela se mete em perigo, ela se machuca, ela pode morrer. E aí a ovelha desgarrada é quando está longe do pastor, do seu pastor, né? No caso Deus. Então nós estávamos afastados de Deus no nosso pecado, nosso injustiça. E através de Jesus, Deus fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Então, explicando Isaías 53, é isso aí. Bora lá ter Jesus como único Senhor e Salvador.